Paz do Senhor, amada igreja. Glória a Deus. Pode estar se assentando. Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Se você quiser abrir a sua palavra, está lá em Números capítulo 13, versículo 33. Números 13, versículo 33. E o tema da palavra é como você se vê. Quero colocar ali, pode colocar ali a imagem para mim, por favor. Tem uma imagem bem expressiva ali que eu quero que você esteja olhando comigo. Você trouxe a sua palavra, pode abrir lá em Números 13, 33. Não? Mas então, antes de nós mostrarmos a imagem, vamos ver o texto então de Números 13, 33. Eu coloquei aqui em 3 versões para vocês esse texto. Sabe que hoje nós temos o privilégio de termos várias versões da Bíblia, amém? Lá no teu celular, você vai pegar lá e você tem a disponibilidade de várias versões da Bíblia. Algumas de papel, que nem a minha aqui, a minha é Ferreira de Almeida, né? Eu tenho também NVI, eu tenho algumas versões em papel também. Mas nos ajuda muito o aplicativo lá para a gente comparar algumas versões. Então lá em Números 13, 33, eu não sei qual é a tua versão, mas eu vou ler aqui na NVT, é a nova versão transformadora. Já está a imagem ali? Então vou olhar, olha essa imagem ali, gente. Como essa banana está se vendo? Eu escolhi a banana porque realmente quero assim que você pense na banana, assim, né? Olha só, essa banana. Ela está se enxergando como ela é? Sim ou não? Não, né? Então essa banana ela não está se enxergando ali como ela é. Então quer dizer que aquela imagem que ela está vendo não é a imagem do reflexo do espelho. Ela está vendo algo que está no seu coração. Como ela se vê, né? Ela está ali saudável, mas ela se vê uma banana já passando do ponto. Quando você tem uma banana naquele estilo ali, o que você faz com ela? Geralmente joga fora, né? Então, porque vocês vão ver, ela está até estragada embaixo. Então, o tema é como você se vê. Lembre sempre dessa imagem. Como você se vê? Talvez se eu perguntar para você hoje, como que você se vê? Você vai dizer assim, pastora, eu não me vejo assim como essa banana toda estrupiada aí, né? Mas também não estou todo perfeitinho, né? Ou talvez você diz, não, hoje eu estou bem. Mas talvez amanhã você diga, hoje eu não estou bem. É assim. Nós passamos por processos em nossa vida. Mas existe uma maneira que Deus espera que nós nos vejamos. E é disso que eu quero falar com você. Então, lá em Números 33, na versão NVT, diz assim, acho que nós vamos estar colocando aqui também. Vimos até gigantes e os descendentes de Anak. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Então, olha só. Nos sentimos como gafanhotos e assim parecíamos para eles. Na NVI diz assim, vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então, olha só, tanto em uma versão quanto outra, eles estavam diante dos gigantes e eles diziam, nós nos sentimos como gafanhotos. Nós estávamos diante deles e parecíamos como gafanhotos. Nós estávamos diante deles e aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos. Olha como eles estavam se vendo. Eles estavam se vendo, eles estavam se sentindo, eles estavam se achando parecido como gafanhotos.
E quem faz essas declarações? Você deve conhecer a palavra, você conhece a história. São os 10 espias. Moisés havia mandado 12 espias espiar a terra prometida e ver o que estava acontecendo lá, que eles estavam prestes a conquistar a terra. E é interessante que Moisés, ele não mandou uma pessoa qualquer. A palavra de Deus diz que ele escolheu os príncipes, um de cada tribo, o principal de cada tribo, o chefe de cada tribo, para ir até lá espiar a terra. Quando você imagina um líder, um chefe, você imagina alguém o quê? Corajoso, um homem de guerra, alguém que representa o seu povo. E eles foram lá espiar a terra. E 10 deles então dão a Moisés este relatório. Eles olham e eles fazem essa declaração: nós éramos como que gafanhotos. Né? Então, se você imaginar um gafanhoto, você vai imaginar o quê? Um inseto, né? Alguém muito fácil de você esmagar e de você matar. Eles se sentiram assim. Eles ficaram ali, se viram daquela maneira. E sabe o que é interessante, amados? É que diante do inimigo, se você se sentir um perdedor, o inimigo ele vai se sentir vitorioso. Mas se você diante do inimigo, você se sentir vitorioso, a palavra de Deus diz que o inimigo foge da tua presença. Porque você se sujeita a Deus e resiste a Ele, e Ele foge de você. Então a situação muda. Mas eles estavam ali se vendo dessa forma, com exceção de quem? Josué e Caleb. Os dois tiveram um posicionamento diferente, os dois tiveram um relatório completamente diferente. Né? Então, nós temos enfatizado muito aqui na igreja um novo tempo, um tempo do sobrenatural, um tempo de você olhar e ver os céus acontecendo na tua vida, aqui na terra, trazendo à existência aquilo que já foi liberado a nós. Mas muitas vezes nós colocamos esse sobrenatural, essa intervenção de Deus como algo assim, num processo muito elaborado, muito difícil. E talvez você pense assim, poxa, mas isso, como que vai acontecer comigo? Como é que eu faço esse sobrenatural acontecer? E você pensa talvez que você precisa ter muitas experiências, muito crescimento para que isso chegue à sua vida. E na verdade os processos de Deus, eles são muito mais simples. Tudo começa como você se vê. Se você se sentir alguém especial diante de Deus, se você se sentir um filho amado, se você olhar o que a palavra diz a teu respeito, o sobrenatural está disponível a você. Então tem muito mais a ver a intervenção de Deus nas nossas vidas, na forma como nós nos vemos. Olha só, preste atenção nessa frase. A maneira como nos vemos determina também aquilo que nós recebemos. Então a maneira que você se vê determina aquilo que você recebe. Então quando eles dizem lá que eles se viram como gafanhotos, não quer dizer que eles estavam ali sendo gafanhotos realmente, não é? Porque afinal de contas, né, o inimigo nem viu eles. Mas eles estavam dizendo assim, nós não podemos, nós não conseguimos. Vejam que a fala deles, o que estava por trás era isso. Era um sentimento de derrota, nós não vamos conseguir. Não há nenhuma probabilidade da gente reverter essa situação. Né? Nós não, vamos ser esmagados, devorados. Né? Eles se sentiam assim. E você já se sentiu assim diante de um desafio? Que você se sentiu pequenininho? Que você se sentiu paralisado? Que deu aquele branco? E agora? Parece que te faltou o chão, aquela sensação de tô sozinho, não tem ninguém aqui para cuidar de mim, para me proteger, agora tem que ser comigo. Eles se sentiram dessa forma, deu um branco neles. Eles esqueceram que eles estavam ali representando o povo de Deus. Aquela terra era a terra prometida, era a terra deles, era o presente deles. Era como se eles tivessem olhado para o presente e enxergado o embrulho
E esse papel é muito difícil de eu tirar, eu acho que eu vou desistir. Foi mais ou menos assim. Eles estavam com o sentimento de que eles não conseguiam. Mas Josué e Caleb tiveram uma outra visão. E a palavra de Deus fala lá no capítulo 14, Josué 14, do 6 ao 9, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a todos a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Olha só essa visão. Olharam a mesma coisa. Você já esteve com pessoas que estão passando pela mesma situação e elas reagem de formas diferentes? Não é? Uma se apropria da verdade e a outra deixa a mentira entrar. Quando a verdade de Deus é roubada dos nossos corações, a mentira ela adentra e ela nos escraviza. A mentira nos deixa lá naquele lugar aonde o inimigo colocou Adão e Eva. Mas Jesus já nos tirou deste lugar já faz muito tempo. Então nós precisamos nos apropriar da verdade. Josué e Caleb, eles tiveram essa atitude diferente. Eu acho tão tremendo porque eles falam assim: é nós que vamos devorar eles como pão. E aí ele diz assim, a proteção deles se foi. Por quê? Porque diante de Deus, quem pode contra o braço forte do Senhor? Quem vai intentar contra ele? Não há proteção para o inimigo quando o Senhor se levanta em nosso favor. E ele diz, não tenham medo. Mas eu acho muito interessante porque ele fala também, não se rebelem contra o Senhor. Então Josué e Caleb estavam ali, esses 10 espias, eles se viam consumidos, derrotados. Mas Josué e Caleb estavam dizendo, nós é que somos os conquistadores. Nós é que somos os vencedores. O Senhor está conosco. É assim que você tem que olhar para o seu dia a dia. Você é o vencedor, amém? Você. Coroa de vitória está guardado a nós. Você não pode se ver como alguém que perde as suas batalhas. Você tem que se ver como alguém que vence. Então nós vemos aqui essas duas atitudes completamente diferentes. Sabe que Josué e Caleb foram os únicos de uma geração a entrar na terra prometida, a entrar no lugar da promessa de Deus, Se você quer entrar no lugar de promessa, você tem que crer. Se você quer entrar no lugar de promessa, você tem que confiar. Pois só quem prometeu é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele não volta atrás da sua palavra, porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta. Então, se Ele disse promessas sobre você, a Bíblia está repleta de promessas para a nossa vida, Ele é fiel para cumprir todas elas. Amém? Diga para quem está aí do teu lado, confia. Tem que confiar, gente. Temos que confiar. E vamos considerar aqui algumas coisas. Todo mundo ali tinha o mesmo Deus. Concorda comigo? Todos tinham o mesmo Deus. Todos tinham a mesma promessa. A revelação de que aquela terra era deles. E todo mundo estava diante do mesmo obstáculo. Era a mesma coisa que eles tinham que enfrentar. Mas só 2 deles entraram. O resto deles não entrou. Você quer entrar na tua terra prometida? Amém? Depois não reclame quando teu irmão entrar e você ficou. Porque às vezes a gente olha, mas Deus, você abençoou fulano. E talvez ele entrou na terra e não temeu. Então enfrenta o teu inimigo, a promessa sobre a tua vida. O Senhor é fiel para cumprir. A promessa sobre a tua família. A promessa sobre o teu casamento. A promessa sobre os teus filhos, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre os teus sentimentos.
Deus nos fez vitorioso por completo. Ele não começou a boa obra dele, parou. A palavra de Deus diz que Ele é fiel para cumprir até o fim a sua boa obra em nossas vidas. Então Ele vai cumprir, Ele já começou. Você tem que se deixar ser tratado por Ele. Hebreus 3,19 diz assim, vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Então lá em Hebreus vai citar ali que esse povo não entrou por causa da incredulidade. Então Josué e Caleb se viram da forma correta, mas esses 10 não se viram da forma correta. A fé, ela nos move. E a fé, dentro da nossa fé, existe uma visão que nos move. Você não tem fé numa visão sem ter uma visão. Você tem fé porque você tem uma visão. Você se move na fé porque você acredita em algo acontecendo. É verdade? É assim que acontece. Então a fé, ela nos dá uma visão. E não só a respeito de Deus, mas é baseado na sua palavra e na sua promessa. Você se expressa dizendo que você tem fé em Deus, mas você tem fé em Deus porque você acredita na palavra de Deus. Você acredita nas promessas de Deus. Você acredita que aquilo que Ele falou vai se cumprir. É por isso que nós temos a visão. Quando nós temos a visão, nós temos uma visão baseada na palavra de Deus, do que Ele fala a nosso respeito. Então nós devemos aprender a visualizar, a concretizar, a materializar a nossa promessa. Você não fica assim, sabe? A gente costuma brincar assim, que se você mirar no nada, você vai acertar em cheio. Você precisa ter um alvo. Você precisa dizer, eu quero ir para lá, porque a palavra de Deus está dizendo que eu posso chegar lá. Você tem que ter objetivos na sua vida, você tem que ter visão na sua vida. Você não pode se conformar com as coisas que acontecem no teu dia a dia. Se você sempre fazia as mesmas coisas, os resultados vão ser os mesmos. Você precisa mudar. Se você quer mudança na tua vida, você muda. E você se move tendo uma visão do que a palavra de Deus fala a teu respeito. Você tem que ter uma visão do que eu posso, eu consigo, eu creio. O Senhor é comigo. Nós precisamos visualizar, aprender a visualizar as verdades espirituais que Deus tem. Nós precisamos ter uma convicção grande dentro de nós. E isso vai nos fazer andar não baseado mais em circunstâncias, mas no fogo de Deus que queima dentro de nós. Eu sei porque sei que Deus é comigo. Eu não duvido. Não importa o que eu esteja vivendo, aquela convicção de que eu sou filho amado, que eu sou vitorioso, que eu sou vencedor, que o Senhor não me deixa só, Ele luta as minhas batalhas. Isso me move. O Senhor tem promessas, eu vou chegar lá, é para lá que eu quero ir. E você vai se firmando cada vez mais. Hebreus 11:27 diz assim, pela fé saiu do Egito, falando de Moisés, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Então olha só, como que nós vemos as coisas? Nós vemos o invisível. A fé tem uma própria visão. Você enxerga as coisas, não está ali diante de você. Você não está enxergando com os teus olhos, você está enxergando com o teu coração. Você tem uma convicção. A fé nos mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção das coisas que não vemos. Então a fé, ela tem essa própria visão. A fé nos move. E ela muitas vezes ignora aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. É por isso que as pessoas não entendem como que você, em meio a umas circunstâncias difíceis, você se mantém em paz. Uma paz que excede todo entendimento, porque é um lugar onde Deus te coloca. Não importa se você está vivendo momentos difíceis, você se sente feliz, você se sente alegre, você se sente amado e protegido, porque a tua fé coloca ali. Não é o que está dizendo aqui fora, é a tua fé, é o invisível, é a certeza do agir de Deus sobre nós. Então nós precisamos ter essa fé. Mas é interessante que ali fala que eles não entraram porque houve incredulidade.
E às vezes nós achamos que incredulidade é uma ausência de fé. Não é isso. Incredulidade não é uma ausência de fé. Geralmente a incredulidade, ela está ligada a uma crença errada. É acreditar numa coisa que está errado a meu respeito. Então eu não creio da forma correta. Não é porque eu não tenho fé. Eu não estou crendo na verdade. Eu estou acreditando em outra coisa. Eles tinham fé. Eles estavam ali andando com Deus. Mas havia uma mentira implantada ali naquele coração daqueles guerreiros. Eles ainda se viam como escravos. Nós temos que lembrar que eles estavam saindo de uma situação, havia quase 2 anos, caminhando pelo deserto, e agora eles estavam diante da terra prometida. Mas a mentalidade deles ainda era dos escravos. Nós não temos força, nós não vamos conseguir, nós vamos ser destruídos. Vejam que durante um tempo eles até diziam, mas era melhor a gente voltar para o Egito, comer cebolinha, os pepininhos lá, pelo menos a gente tinha comidinha lá. Eles ainda tinham essa mentalidade de escravo, mas Josué e Caleb não. No decorrer dessa caminhada eles já se viram como Deus queria que eles se vissem. Eles estavam lá já com a mentalidade diferente. Então eles estavam ali crendo ainda de uma forma errada. Hoje em dia é muito natural se falar em crenças limitadoras. Quem faz mentoria é muito falado a respeito disso, numa crença limitadora, aquilo que te limita. Você vai, mas quando você chega diante de um desafio que exige de você, você paralisa. Por quê? Por quê, gente? Eu lembro que eu tinha uma crença limitadora, eu achava que a escada rolante ia me puxar para dentro dela e eu ia morrer esmagada. Era uma crença muito limitadora na minha vida. Mas eu achava que isso realmente iria acontecer, até que um dia eu enfrentei esse desafio, né? Gente, parece ridículo, mas a gente se vê diante de circunstâncias assim simples, às vezes, da nossa vida, que nos limitam, né? Então, existem crenças que nos fazem ser limitados. Então, pensa a respeito disso. Olha só, preste atenção aqui, ó. O entendimento errado vai te levar a uma crença errada. E a crença errada vai te levar a um lugar errado, a um destino errado. Já pensou você chegando num lugar onde Deus não levou você? Por outro lado, o entendimento correto, como a palavra de Deus, vai nos levar a uma crença correta, que por sua vez nos levará ao lugar correto, ao destino correto, que é o lugar do cumprimento das promessas de Deus. Então, aquilo que você crê que é verdade, te leva ao cumprimento das promessas. Pensa aí na tua vida, o que ainda não está acontecendo? O que Deus já prometeu, o que você conhece de promessas, mas ainda você não se vê da forma que Deus diz para você se ver. Aonde você está sendo limitado? Aonde que a incredulidade entrou? Aonde talvez você diga, não é para mim, é só para o outro. Não, eu fiz mais pecados na minha vida, eu não tenho esse direito, é só para o outro. Em que crença você está sendo limitado, né? Conta-se que um elefante adestrado, se você amarrar ele num toquinho de madeira, ele fica ali. E quando a gente pensa num elefante, você sabe que ele tem força para destruir uma casa, né? Eles são gigantes. Mas dizem que quando eles são pequenininhos, eles são amarrados nesse toco. E eles tentam de todas as formas saírem dali, mas eles não conseguem, eles desistem. E aí então eles vão crescendo e junto com eles a força deles, mas por eles acreditarem que eles não conseguem sair daquele toquinho, eles nem tentam mais, né? Isso é um exemplo, não vou falar da psicologia dos elefantes aqui, né? Mas é um exemplo de crença limitadora, eles ficam limitados. Mas eu quero perguntar para você, você está preso numa pequena estaca? Dá uma olhadinha para o lado e pensa, você está preso numa pequena estaca?
Você está preso talvez numa pequena palavra que falaram sobre você. Você está preso talvez a uma pequena atitude. Fizeram algo para você e você não esquece. Você está preso talvez a uma pequena pessoa, a um pequeno sentimento. E quando eu falo de pequeno, eu estou dizendo pequeno diante do nosso Deus. O nosso Deus é grande, é soberano. Diante dele, todas essas coisas são muito pequeninas. E você tem a força de Deus. Então, o que pode estar te prendendo, te deixando não possuir a tua terra? Eu quero destacar 2 pontos aqui. Existe um tipo de poder, primeiro deles, existe um tipo de poder de uma autoimagem. O que nós percebemos nos versículos iniciais ali é que, diante do momento crucial da nação de Israel, aqueles 10 espias se viram da forma errada. Eles se viram como gafanhotos e não puderam viver, não puderam experimentar, não puderam usufruir aquilo que Deus tinha disponibilizado a eles. Eles se viram pequenos demais, mas os outros já tiveram essa visão correta e entraram no lugar que Deus tinha. Então, a palavra de Deus fala em Provérbios 27:19, fala algo bem interessante a respeito de autoimagem. Diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Na NVT diz, como a água reflete o rosto, assim o coração reflete quem a pessoa é. Na Almeida diz assim, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vejam que a palavra de Deus fala sobre refletir o rosto na água. E ela fala ali porque naquele tempo as pessoas não tinham espelhos, eram poucas pessoas que tinham espelhos. Geralmente o espelho deles era um bronze batido que refletia seu rosto. E Deus usa esse exemplo, olha, a água reflete teu rosto. Ele poderia estar falando, uma coisa tão simples, né? A água reflete o rosto. Mas o teu coração reflete quem você é. Então ele leva essa atitude. Poxa, se eu enxergo o meu rosto lá na água, eu estou me enxergando lá. Eu vejo as minhas rugas, eu vejo as minhas manchas, eu vejo a minha pele de pêssego ou de chuchu, depende de como você está, né? Você vê lá. Mas aí Deus diz assim, e o teu coração mostra quem você é. Né? Então é aquela imagem ali da banana, né? Ela está se olhando lá, mas ela não está se enxergando, ela está vendo o seu coração. Né? E aí então é a autoimagem dela. A tua imagem é o que eu enxergo aqui. A autoimagem é aquilo que está aqui dentro. É como você se vê. Né? E aí então, olha só. O meu coração é uma réplica exata de quem eu sou. Uau! Aí você já começa a pensar, como está meu coração? Gente, geralmente os nossos problemas estão no nosso coração. Ou você fica ali remoendo, é tudo no coração. Você se vê, os sentimentos estão ali no teu coração. Como está ele? Como está a tua autoimagem? E aquilo que afeta o meu coração, afeta a minha identidade, afeta a minha forma de viver. Então, Provérbios, capítulo 3, versículo 24, diz assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Deus diz, guarda o teu coração sobre tudo. Ele diz, você pode guardar muitas coisas, nós temos que guardar muitas coisas. Mas ele diz, guarda o teu coração, porque é a fonte de vida. Dizem que se você quer contaminar um rio, você não sai jogando, vamos dizer assim, o veneno, a poluição, sei lá o que, para contaminar o rio no leito todo dele. Só basta você ir na fonte e contaminar a fonte. A água vai fazer com que isso aconteça. O ciclo natural com que aquele rio seja totalmente contaminado. Se o nosso coração é fonte de vida, nós devemos guardá-lo.
porque dele procede a fonte. Sabe, é como se o nosso coração, durante o processo da nossa vida, as circunstâncias vão acontecendo, nós vamos criando montanhas em nosso coração. Montanhas de pessoas, montanhas de sentimentos, várias circunstâncias, palavras que são ditas, e você vai se entulhando ali, o teu coração vai se entulhando, e aquilo que era para fluir de Deus já não flui mais, porque chega ali diante daquelas montanhas e não consegue mais fluir para a tua vida. Então nós precisamos guardar o nosso coração para que o fluir de Deus aconteça naturalmente, né? Não estou falando aqui de emoções ruins. Às vezes, poxa, estou com uma sensação ruim aqui. Não é isso. É aquilo que te tira a vida. É aquilo que te impossibilita. É aquilo que você acredita mais naquilo do que nas verdades de Deus, né? Aquilo que você olha para você e você não se sente digno, não se sente capaz, não se sente. Isso que precisa ser guardado, precisa ser removido para que a verdade de Deus permaneça, né? Provérbios 23:7 diz assim: porque como imaginou a sua alma, assim é. Então a Bíblia está falando que assim como a pessoa imagina, assim ela é. Como ela se visualiza, assim ela é. Gente, isso é tão forte, isso é tão terrível. Porque se você pensar, se você se vê dessa forma, você vai ficar ali encruado muito tempo, acreditando nisso. E às vezes eu vejo, as pessoas vão procurar os psicólogos para entender o que está acontecendo em seus corações. E a palavra de Deus já diz: guarda teu coração, não deixa a mentira entrar, porque a minha verdade liberta, a minha verdade cura, a minha verdade te leva ao teu destino, a minha verdade te leva à minha terra prometida, às minhas promessas. Não olhe para você, olhe para mim. Sabe, quando a gente está ali mergulhado nas nossas circunstâncias difíceis, nós temos que olhar para o alto e clamar pelo socorro do Senhor. E aí quando você olha para o céu cobre toda a terra. O céu é tremendo e o nosso Deus é o Deus majestoso. Ele está lá pronto para nos atender. Está tudo disponível para você. A tua cura está disponível. O teu destino está disponível. Você é aquilo que você vê. Aquilo que vemos define aquilo que nos tornamos. Você é aquilo que você vê, né? Então, ao longo da caminhada, nós vemos muita gente que se vê como gafanhoto pro resto da vida deles. Se vê gafanhoto, às vezes, nos sentimentos. Às vezes é no casamento, às vezes é nas finanças, e por aí vai, gente. Tem momentos de vitória e tem momentos de se ver eternamente gafanhotos. Precisa mudar essa visão. Sabe, a terra, ela era inteira para eles. E não só um terreno. Era toda, né? Era isso que estava disponível para eles conquistar. Nós precisamos materializar essas promessas divinas na nossa vida a ponto de realmente nós vê-las. Segundo ponto que eu quero compartilhar aqui com você, então, nós precisamos, se há um poder nessa autoimagem, como nós vamos corrigir uma autoimagem errada? A resposta, o pastor Cristiano pregou semana passada sobre a palavra, é a palavra. A palavra é a verdade. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, mais forte nós nos tornamos, mais nós nos firmamos. Josué e Caleb, eles se destacam ali e vejam que eles não estão dizendo assim: nós não somos gafanhotos, nós somos muito bons, vamos lá, nós vamos conquistar, nós vamos vencer porque nós somos guerreiros fortes. E sabe que Caleb, quando ele foi conquistar a terra, depois de 40 anos, ele pediu Hebrom, era a terra mais difícil. E ele estava lá com 70 anos e ele diz assim: ainda tenho a mesma força do que aquele dia.
Sabe, eu acho tão tremendo isso, né? Porque ele se via isso, né? Ele era dessa forma, porque ele sabia que o Senhor era com ele. Mas eu acho interessante que a respeito disso, quando eles falam a respeito de conquistar, eles já colocam toda a força, não neles, mas em Deus. O nosso erro é colocarmos em nós a perspectiva de mudança, a força da mudança. O que Deus quer de nós é um coração disposto. A obra é Ele quem faz. Enquanto você dizer, eu não posso, eu não consigo, você nunca vai poder, você nunca vai conseguir, porque é Deus. É Ele que faz em nós. Ele que faz. Então abra teu coração sempre para o Senhor, né? Mas eu quero daqui a pouco, um pouquinho mais para frente, falar a respeito um pouco melhor sobre isso. Mas eu quero falar também um pouquinho aqui sobre as pessoas que têm uma autoimagem péssima, que talvez seja muito pior do que gafanhoto. É quando aquelas pessoas que dizem, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto, eu não mudo, eu não tenho valor. Não é? Essa é complicado também. Precisamos mudar, você tem valor, sabe? E tem outras pessoas que justificam esses sentimentos dizendo que é humildade, sabe? Colocam o sentimento de autodepreciação como sendo humildade. É um exemplo, às vezes eu chamo as pessoas para fazerem alguma coisa na obra. Isso acontecia muito lá em Porto Belo, onde eu estava envolvida com grandes eventos. E as pessoas diziam assim, não, eu não posso. Não, isso não é para mim. Não, ai, não é meu tempo ainda. Ai, não, eu não consigo. Ai, ainda sou tão criança espiritualmente para essas coisas. Parece ser humildade. Poxa, ela reconhece que precisa crescer ainda. Ai, ela reconhece que precisa mudar. Não, gente. Isso dali é autodepreciação. É uma imagem errada a respeito dele. Coloca sempre os outros em primeiro. Eu fico depois. Não, eu fico aqui. Pode ir, vai na frente. Parece ser humilde, parece que está dando lugar ao outro, mas na verdade está preso numa autoimagem errada. Não se sente com valor, não se sente capaz, ainda se cobra pelas coisas que fez, não se vê numa novidade de vida, não se vê alguém amado e sendo usado por Deus. Sabe, C.S. Lewis fala assim, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Jesus dizia assim, aprendam de mim que sou humilde. Aí você pensa assim, poxa, Jesus dizia que ele era humilde. Sim, Jesus era humilde. Sabe por que Jesus era humilde? Jesus, tudo o que ele fazia, ele dizia, eu faço porque vejo meu Pai fazendo. Eu falo porque meu Pai me disse. Então, todo o tempo ele glorificava a Deus. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor desceu sobre Jesus e o capacitou para a obra, para o poder, né? O poder do Espírito Santo foi manifestado em Jesus. E a palavra diz que ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele o tempo todo. Jesus transferia a glória para Deus. Ele dizia, eu faço porque meu Pai faz. Isso é humildade. É você enfrentar os teus desafios, mesmo com as tuas limitações, sabendo que não é você, é Deus em você. Aí tudo muda. Aí você vai com a perna bamba. Eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer um teatro. E você vai porque é Deus em você que vai fazer. Aí Deus diz assim que vai te usar para você entregar uma palavra para alguém, para levar Jesus a alguém. Você tem pessoas na tua vida que precisam de Jesus. E você não vai pensar assim, eu não sou capaz. Sim, você não é capaz, é Cristo em você. Cristo em nós, esperança da glória. Aí você diz, eu vou, Senhor, porque Tu está comigo. Eu vou falar porque é Tu, Espírito Santo, que vai falar. E aí você faz, você se envolve.
Sabe, no primeiro discurso de Jesus público, ele abriu o livro do profeta Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para curar, me ungiu para libertar, para proclamar. Então, simplesmente ele fala: eu vou porque o Pai está comigo. Né? Essa é a visão que nós precisamos ter, né? Nós precisamos dar essa importância à palavra do Senhor. Então nós precisamos entender que a definição de quem nós somos, ela precisa ser turbinada pela graça de Deus, pela revelação de quem Deus é, né? Então quando você tem a revelação de Deus, você tem a revelação de quem você é. Romanos 12:3 diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Existe um equilíbrio, né? Tem um equilíbrio na sua vida. Não seja de mais nem de menos. Deus tem um equilíbrio para você, tenha uma autoimagem correta, né? Então nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. A palavra de Deus fala em Apocalipse 2:2, diz assim, ó: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha o que estava acontecendo aqui com a igreja. Existiam ali pessoas que se diziam apóstolos e não eram. Aqui está o outro extremo. É quando nós queremos ser aquilo que ainda nós não somos. Deus tem um caminho para nos levar. Existe um crescimento. Sabe, o reconhecimento do nosso chamado acontece no meio do povo. O povo vai reconhecendo o teu crescimento. E às vezes quando a gente quer dar um pulo maior do que a perna, a gente cai. Não é verdade? Então também tudo é com equilíbrio, né? Deus vai nos levar a muitos lugares. E isso, gente, é na nossa caminhada espiritual, na nossa caminhada de ministério, isso é na nossa caminhada, vamos dizer, de marido e mulher no casamento, com os nossos filhos. Vamos dar um exemplo assim, ó, você tem os filhos, eles estão rebeldes. Não é amanhã que eles vão amanhecer todos mansos, transformados. Vai ser um processo, né? Espiritualmente as coisas vão nos acontecendo, é um processo, né? A gente não pode ser arrogante. Eu estou na igreja, eu não posso mais ter problema nenhum na minha vida. Isso é ser arrogante. Existe um processo na tua vida para que isso vá acontecendo. E conforme você vai crescendo, as coisas vão melhorando, né? Mas você sabe que em relação à obra, às vezes as pessoas que... Eu conheço uma pessoa que ela falou assim para mim, que ela queria ser pastora. Na época eu não era pastora. E ela fez de tudo para ser pastora. Ela saiu da nossa igreja, ela foi para outro lugar, ela abriu um ministério próprio. Gente, mas ela não tinha crescimento nenhum. Sabe o que aconteceu? Se quebrou. Porque Deus não tinha chamado ela para estar lá naquele lugar, naquele momento, né? Então, às vezes, daí acontece frustração. Às vezes a gente quer alguma coisa demais, mas não é o momento, em todas as áreas da nossa vida. E daí não acontece, porque não é o momento, e você se frustra. Deixa as coisas acontecerem, né? Financeiramente também, a gente vai gradativo aumentando as coisas que a gente quer. A gente tem que ter passos firmes, passos que nós sabemos que o Senhor está indo conosco, né? Isso em todos os sentidos. Então não tenha um conceito mais elevado do que você, mas também não tenha aquele sentimento muito baixo, né? Se Deus te chamou, Ele te capacita. Essa é a verdade. Se Deus te prometeu, Ele cumpre, né? Mas não queira ir sozinho, sem Deus, né? Então a água vai refletir o que está no rosto, mas o coração, quem nós somos.
Então, se o coração vai revelar quem nós somos, nós temos que guardar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela Deus às nossas vidas, e a palavra de Deus revela quem nós somos diante dele, né? Nós temos que esconder a palavra do Senhor no nosso coração, como diz a palavra, para não pecar contra ti, né? A palavra de Deus tem que estar impregnada em nós. Tiago 1, 22, 25 diz assim, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, olha só o que ele diz, sejam praticantes. Se você só ouvir e não praticar, você está enganando a você mesmo, né? E aí ele continua, aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai, e logo se esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Você quer ser feliz naquilo que você faz? Guarde a palavra e pratique a palavra. Esse é o segredo, praticar, confiar, né? Então nós precisamos enxergar essa verdadeira identidade que nós temos. À medida que começamos a entender o que a palavra de Deus diz a nosso respeito, isso muda completamente o conceito que nós temos a respeito de nós mesmos. Então, se uma pessoa olhar para você e dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem valor, você já conhece a palavra e você sabe que tudo aquilo é mentira. Ops, não vai entrar aqui no meu coração, porque o teu coração está blindado com a verdade de Deus, né? Mas agora, se você acredita em todas essas coisas, você está sendo alguém incrédulo, porque você não está crendo na verdade. A palavra de Deus diz que Deus entregou seu Filho por amor a nós. Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por você. Então, como que você vai dizer que Deus não te ama, que você não tem valor, se aquilo que Ele tinha de maior valor Ele entregou por você? Isso não pode fazer sentido. O cristão não pode viver assim, aquém do valor que ele realmente tem. Nós temos valor diante de Deus. Então, quando alguém vem nos difamar, falar algo a nosso respeito, nós já sabemos qual é a verdade, porque a palavra revela a vontade do Senhor, né? E a gente cumpre os propósitos do Senhor com convicção, e ela não será roubada de nós. Amós 3:3 diz assim: 2 pessoas andarão juntas se não estiver de acordo. Então, como que você vai caminhar com Deus pensando de que você não tem valor, que você não é bom, que você não vai vencer, que você é um coitado, se Deus diz totalmente diferente disso, né? Então, escolha a voz que você quer ouvir. Sabe, nós precisamos viver um evangelho cristocêntrico novamente. Cristo tem que ser o centro das nossas vidas em todas as coisas. Paulo, ele dizia, em todo tempo, que ele estava em Cristo, que Cristo estava nele, com ele. Paulo se via assim, nós temos que nos ver assim, Cristo em todo tempo. Conta uma parábola, uma ilustração, creio que vocês já ouviram, quero só relembrar com vocês, a respeito de um camponês que ele cria um filhote de águia. Ele encontra um filhote de águia e ele leva para o galinheiro dele. E durante aquele tempo, aquela águia, ela é criada no galinheiro, e ela vai crescendo e ela vai ciscando, vai comendo milho junto com as galinhas, e ela não sabe que ela é uma águia. Aí chega um naturalista e ele olha lá aquela águia gigante, porque dizem que a extensão, acho que é 1,80 m, que tem a asa dela. A águia é gigante. E ele olha lá e ele diz: não, como que essa águia está aqui no galinheiro? Não pode, ela é uma águia. E o camponês diz: não, ela já esqueceu, ela acha que é uma galinha. Aí ele diz: não, ela é uma águia. E aí ele pega ela e leva ela para cima do galinheiro e diz: voe, águia. E ela pula e cai no chão e começa a ciscar e não voa. Aí o camponês diz: eu disse pra você, ela é uma galinha, ela não sabe que ela é uma águia. Daí o naturalista disse: não, ela é uma águia. E ele leva ela para um lugar mais alto, para uma montanha. E quando ele chega lá, ele faz ela olhar para o sol.
E aí ela diz: "Voe, águia, você é uma águia. Você foi feita para voar, você foi feita para ir longe." E ele empurra ela. E quando ela vai cair, ela parece que ia cair, conta que daí ela começou a bater as asas e ela voou bem longe. Porque ela era uma águia. E sabe, isso quer dizer para nós que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Você é águia, você não é galinha. Não fique ciscando. Não fique comendo aquilo que está na terra. Você é águia. Você vê longe. Você é forte. Então bata tuas asas e voe. Eu ouvi uma frase, eu quero chamar o louvor para estar subindo, que durante muito tempo da minha caminhada eu ouvi essa frase. E é assim, ó: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Então você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E eu quero destacar aqui algumas verdades rapidamente, enquanto eles se estejam ali se arrumando ali. Olha só, a palavra de Deus, eu não citei aqui, mas a palavra de Deus diz: eu sou santificado com Cristo. Eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que você é o sal da terra, que você é a luz do mundo. Você dá sabor, você dá direção. Eu sou a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Isto é você. Você é morada do Espírito Santo. Você é forte, você é amado, você é perdoado, você é livre de toda e qualquer condenação. Gente, essas verdades são inspiradoras. Você foi transportado das trevas para o reino da luz. Você pertence a outro dono. Você é curado, você é guardado pelos anjos do Senhor. Você pertence ao Pai. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você tem autoridade sobre o poder do diabo. Você tem perdão dos pecados. Você tem saúde em Cristo. Você tem uma proteção. Toda arma forjada contra você não vai prosperar, diz a palavra de Deus. Você tem poder para testemunhar. Você tem as suas orações ouvidas. Você pode exercer autoridade. Você vence o mundo. O que você pedir, o que você quiser, vai ser revelado através da palavra de Deus. Todas as circunstâncias da tua vida. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe, é quando nós estamos diante de circunstâncias desfavoráveis, como aqueles espias, é que se vai revelar o que tem dentro de você. É quando você vai revelar que cristão realmente você é. Amém? Se coloca de pé em resposta a essa palavra e lembre que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem e você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Nosso Deus é um Deus de aliança. Nosso Deus é um Deus de promessas. Nosso Deus, Ele é fiel para cumprir todas elas. Ele espera de você que você tenha essa visão, que você traga os céus à sua vida, que os céus sejam manifestos em você. Ele já deixou tão claro a respeito da vontade dele para você. Por que que você se vê ainda inferior? Por que que talvez você ainda olha para a sua vida e se vê preso em alguma estaca? Você não se sente capaz de dar um passo diferente? Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até Olha o que esse louvor diz. tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. O mundo quer que você Mas quem desista. vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará.
sobre a tua vida. Já chegou a tua vez. A tua sorte já mudou. Diante dos meus olhos. Abre a tua boca e fale com teu Pai. Declare que você tem a marca da promessa. E fale diante do teu inimigo que você vai devorar ele como pão. Porque a proteção dele se foi. Porque ele se levanta por você. É o nosso Deus. Nosso Deus que é um Deus forte, Deus poderoso. Ora, Maia da Chay. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Que o inimigo olhe, Eu Senhor. tenho a marca da Enxergue, promessa. Senhor, a nossa marca, que ele Senhor. me fez. Eu tenho a marca Nós da temos a promessa. Oh, Deus. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da Sim, promessa. Nós nos Eu levantamos tenho a marca da promessa como povo que vitorioso. ele me fez. Ora, Maia da Chay. Ora, Maia da Chay. Era Maia da Chay da Chay. Aleluia, Senhor. Zombando Ora, da Maia minha da fé. Chay. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará Diante dos seus olhos. Declare. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. E se você crê nisso, dá uma salva de palmas para o Senhor, amém? Glória a Deus. Quero declarar sobre a tua vida que a tua sorte já mudou. Já chegou a tua vez. Vá e vença em nome de Jesus, amém?